Com o início da semana literária, hoje nosso jornal será um pouco diferente, trazendo um dos clássicos de William Shakespeare. Não é mesmo, Daniel? Isso mesmo, Milena. A semana está cheia de clássicos, mas hoje a obra em questão é considerada um dos grandes exemplos para a literatura. Mas eu gosto de dar muitos spoilers. Passo assim a palavra para as nossas colegas jornalistas, que vão nos trazer mais detalhes desse grande escritor. É com vocês. Bom dia a todos, bom dia Milene e bom dia Daniel. Hoje daremos início a mais uma semana literária e falaremos do nosso querido William Shakespeare, que nasceu em 23 de abril de 1564 no interior da Inglaterra. Foi ator, escritor e dramaturgo, sendo considerado um dos maiores escritores influentes. Isso mesmo, Vitória. Shakespeare iniciou uma carreira bem-sucedida em Londres, como ator, escritor e proprietário de uma companhia de teatro. Na fase de ascensão do autor, a Inglaterra estava tentando sobreviver como um país livre. Diretamente envolvidas em questões religiosas, as sucessões de acontecimentos fizeram com que um forte clima emocional tocasse os ingleses, o que serviu de inspiração ao poeta para escrever uma série de grandes peças históricas. Infelizmente, Shakespeare faleceu em sua cidade natal, no dia 23 de abril de 1616, logo após ter feito seu testamento. O contexto da época é marcado fortemente pela transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, onde a intolerância e a segregação em relação à população judaica eram intensas. Os cristãos, devido à presença de forte crença e compromisso com Deus, se privavam de certos atos, principalmente pecuniários. Dessa forma, alguns judeus faziam empréstimos de maneira sutil para que ninguém percebesse essas movimentações, com o intuito de movimentar o mercado. No entanto, os judeus acreditavam que o dinheiro dos cristãos eram amaldiçoados. Tal fato, para a época, somente aumentava a imensa onda de antissemitismo vigente. Tratando assim de clássicos, vamos tratar sobre a obra O Mercador de Veneza, que trata... Estamos recebendo agora, pelo nosso diretor, que o julgamento do judeu que fez um contrato de empréstimo com garantia ilícita envolvendo uma libra de carne do comerciante estará em instância em julgamento. E assim já conseguimos algumas entrevistas. Ana Clara, você está com o judeu ao seu lado, correto? Pode nos passar o que ele está achando de tudo que está ocorrendo? Claro, minha colega Milena. Hoje o caso que está sendo tratado gerou muita polêmica por ter trazido à luz uma questão muito importante para o mundo do direito. Contextualizando mais esse caso, trata-se de uma celebração de contrato entre um judeu, chamado Sherlock, e o veneziano Antônio. Sherlock deu ao Antônio a quantia de 3.000 ducados, com a condição de que, caso Antônio não conseguisse retornar esse valor no tempo estabelecido, Sherlock poderia tirar dele 1 quilo de carne. E para termos maior conhecimento sobre esse caso, estou aqui com o Sherlock, um conhecido financiador. Senhor, por que você, no contrato celebrado com Antônio, impôs uma condição tão cruel caso ele não conseguisse pagar a sua dívida, mesmo sabendo que, por ser um comerciante, ele teria total condição de quitá-la? Foi por malícia? Realmente, eu não gosto do Antônio. Ele já me atacou e proferiu injúrias contra a minha pessoa e a minha fé. Então, visto que o senhor Antônio gosta de brincar com a fé alheia, decidi impor essa condição no mesmo tom. Não foi por malícia, já que, como a senhora bem explicou, o senhor Antônio tinha total condição de quitar a dívida naquele momento. E quando impus essa circunstância, não pude imaginar o imprevisto que viera a ocorrer com a sua mercadoria. Mas se não foi por malícia, mas sim num tom de brincadeira, por que o senhor recusou a oferta de 6.000 bocados feitos por Bolsonaro? Dobro da quantia que o senhor tinha emprestado anteriormente. Estava tão determinado a arrancar uma libra do corpo de Antônio? Antônio sabia exatamente no que estava se metendo quando assinou o nosso contrato. Nele estava explícita essa condição e essa não estava especificada em um tom sarcástico. Ou seja, ao assiná-lo, o comerciante sabia ao que estava se sujeitando. Para mim, cobrar essa dívida era uma questão de honra, a qual anteriormente já havia sido ferida por Antônio, que agrediu a mim e a minha fé. O povo judeu não tem uma vida fácil com sujeitos como o senhor Antônio nos agredindo diariamente, seja através de injúrias contra a nossa fé ou agressões contra nossos irmãos. E devido a esses atos de discriminação e preconceito, me senti na obrigação de
cobrar a dívida de alguém que já havia atacado a nossa fé. A todos os nossos telespectadores, vimos o ponto de vista do Shylock. E agora passo a palavra para minha colega Milena. Muito obrigada, Ana Clara. Vamos aferir a outra versão da história com a nossa colega Aline, que conseguiu com exclusividade. Um bom dia a todos. Estamos aqui com o senhor Antônio, um famoso comerciante, a qual está indo para um julgamento acerca de uma dívida contraída com o judeu Charles. Por que o senhor pediu dinheiro emprestado para um judeu, senhor? Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de deixar claro que eu fiz isto por uma causa nobre, para ajudar um amigo meu que precisava de dinheiro para conquistar sua atual esposa. E agora o destino joga-se contra mim. Mas todos sabem que o senhor é muito rico. Por que não usou esse dinheiro ao invés de contrair dívidas? Bem, eu estava numa fase muito difícil na época. Estava sem objetivo em minha vida. Então, decidi investir meu dinheiro em navios que partiriam para a Índia. Logo, eu não tinha dinheiro. Então, lembrei-me de um judeu, que este teria feito negócios comigo no passado. Então, em honra ao meu credor, falei com ele. Mas ele está executando. Onde estão suas riquezas agora? Fiquei sabendo que o ônus assinado é gravíssimo. Sinto que o universo conspira contra mim. Todos os meus navios afundaram e agora me sinto humilhado por esse usurpador que explorou-me com esse horrendo contrato, com esse horrenda execução. Bom, vemos que o senhor Antônio apenas quer a justiça e que tudo ocorra diante dos parâmetros da lei. Dito isso, voltamos a falar com a apresentadora Milena. Podemos ver que o clima está bem tenso. Esperamos que a justiça faça a decisão correta. Acabo de receber a notícia de que o julgamento está em andamento. Como infelizmente nossos repórteres não podem entrar para filmar, vamos conversar com alguns especialistas diante ao caso. Vamos começar com a Lívia. Bom dia, doutora. Indo direto ao ponto. Tem alguma validade jurídica nesse contrato absurdo? Bom dia. Temos à primeira vista um negócio jurídico teoricamente válido. Afinal, ambas as partes possuem ampla liberdade para estipularem as condições que cabiam no contrato e o assinarem ou não. Muito bem, agora estou aqui com o especialista Lucas, que irá nos dar seu parecer perante a situação. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, Lucas Rafael, jurista aposentado. Agradeço novamente o convite para podermos compartilhar nossos conhecimentos com os queridos telespectadores. Dando continuidade ao raciocínio do meu colega, realmente ambas as partes possuem o direito de definirem os termos de um contrato. Porém, algo que nenhum jurista deixaria passar é a total falta de noção quanto à nossa Constituição. Afinal, como previsto no artigo 13 do Código Civil, salvo por urgência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Assim, nós entendemos que é uma falha no contrato, pois viola este artigo. Entendemos. E quanto à doutora Darlene? Bom dia, sou especialista Darlene, advogada em exercícios. Vemos aqui a importância das leis. Afinal, sem o Código Civil, nosso colega Antônio seria obrigado a dar uma libra de carne ao chefe. Realmente, muito importante. E já que a senhora tocou no assunto, a lei deve ser sempre aplicada ao pé da letra? Muito importante seu questionamento. E imagino que o motivo da sua pergunta é a polêmica do André do Rap. Esse caso deu o que falar. Realmente, a aplicação da lei na íntegra, sem alguma ponderação das consequências, pode ser algo maléfico em relação ao nosso sistema jurídico. O que causou esse acontecimento foi uma falta de sensatez do nosso ministro Marco Aurélio, que permitiu a liberdade desse perigoso elemento. Porém, o que permitiu esse erro foi uma falha na lei ocasionada nas mudanças do Código Penal e de processo penal. Tanto é que no mesmo dia, o nosso ministro Luiz Paz, ao perceber o erro cometido, tornou ilegal a soltura do criminoso. Mas podemos ver semelhança com o caso para o qual fomos chamados para discutir. Afinal, se desprezarmos a existência do artigo 13 do Código Civil, se os juízes aplicassem categoricamente a lei, sem nenhuma reflexão, o rapaz ainda poderia escapar dessa dívida absurda, pois há uma falha catastrófica na relação do contrato quanto ao derramamento de sangue do pagador.
o qual não poderia perder nenhuma gota de sangue no local em que fosse retirado a libra. E nesse sentido que você trouxe, Lívia, a falha na lei permitiu a saída do André do Rap. Desculpe interromper os senhores, mas uma fonte confiável acabou de confirmar conversas exclusivas vazadas de Shylock. Aparentemente, o objetivo dele nesse contrato era se vingar de ressentimentos passados contra Antônio. Com isso, é notório que Shylock realizou uma reserva mental. Quando um dos contratantes realiza o contrato, objetivando algo além daquilo que foi contratado, mas voltado para ser uma fraude ou um dano. Assim, para se vingar de Antônio, esse contrato absurdo fora celebrado pelo nosso tribunal. Parece até que estamos no século XVI. Dito tudo isso, obrigado por elucidar esse caso absurdo que aconteceu nas últimas semanas, já que as intenções jurídicas são as principais questões distantes da grande maioria da nossa sociedade. Mas na opinião dos senhores, o que acham que será decidido no tribunal? Imagino que pela discussão e apresentação aqui feita, a decisão do juiz será guiada pela sensatez, que considera a causa inválida ao reclamante. Reitero a posição do meu colega, mas acho importante salientar aqui as dificuldades de perceber os objetivos e nuances advindos das partes do contrato, pois percebam a polêmica que uma brincadeira de muito mau gosto causou. Realmente, como o excelentíssimo doutor ponderou, assinar contratos é um risco para ambas partes, porque nunca se sabe o que se passa na cabeça dos outros. E respondendo à sua pergunta, também acho que não acarretará em nada. Agradecemos a presença dos senhores e vamos para mais atualizações sobre o caso. Há 15 minutos foi decidida a sentença. Acabo de descobrir que teremos uma exclusiva com o juiz responsável pelo caso, mas inicialmente vamos falar com o Sr. Antônio e o Sr. Shylock. Vamos voltar com nossa colega Ana Clara para ver a posição de Shylock em relação a tal julgamento. Bom dia a todos novamente. Estamos aqui com o Sherlock e o senhor saiu extremamente prejudicado no tribunal. Como o senhor se sente em relação ao julgamento de hoje? Estou furioso. Além da juíza ter ignorado o meu direito a cobrar e rejeitado o meu direito à oferta de façanha, ela transformou o acusador em acusado, réu em vítima, me condenando a legar metade do meu patrimônio ao Antônio, me obrigando a me converter ao cristianismo e a fazer um testamento legando o que restou do meu patrimônio à minha filha e a seu marido, sendo que ela rejeitou a nossa fé. Tudo isso devido a uma lei, a qual determina que o estrangeiro deve renunciar à sua propriedade por tentar tirar a vida de um cidadão da cidade. Isso só demonstra a discriminação presente nas leis da cidade. Eu fui extremamente injustiçado, tá? Porque a legislação não me considera um cidadão por ser judeu. Muito obrigado, Sr. Sherlock, por ter vindo esclarecer os motivos da sua frustração. Com essas palavras do financiador, fica a questão: será que a decisão tomada pelo tribunal foi realmente a mais justa? Realmente, Ana Clara, há muitas coisas para serem estudadas. Mas agora vamos ver a opinião do Sr. Shylock com relação à opinião do Sr. Antônio. Bom dia, Aline. Bom dia, Milena. Veremos quem realmente se saiu bem no julgamento, o Sr. Antônio. O que você acha de tudo que está sendo ocorrido? Bem, estou muito feliz com a decisão. Vejo que realmente foi usado o senso de justiça. E eu quero e peço a todos que isso sirva de lição, pois hoje o que fizeram comigo, o que buscaram fazer comigo, foi algo assim completamente desumano. E bem, agora esse judeu paga por isso. Obrigado. Bom, percebe-se que ele está bem feliz com o resultado do julgamento, mas não quer dar muitas entrevistas. Passo agora minha palavra para a apresentadora Milena. Infelizmente, o Sr. Antônio não quis falar muito sobre o caso, mas não tem problema. Agora, com exclusividade, nossa repórter Heloísa tem algumas palavras com o juiz competente pelo caso. É com você, Heloísa. Bom dia a todos. Gostaria de começar com a excelentíssima juíza Ana Flávia. Apesar do tempo curto, a senhora acredita que os atos desse processo estão dentro dos parâmetros da lei, uma vez
que pode-se argumentar que é decisão de ambas as partes do contrato decidir de qual forma a dívida será paga? Bom dia a todos. Bom, realmente um contrato envolve pessoas com capacidade jurídica, onde assumem uma obrigação baseadas em sua vontade. Transcorrendo este princípio, temos as duas partes capazes, que assumem o contrato na emblemática de 1 libra da carne do comerciante. Todavia, para se construir um contrato, é necessário analisarmos, antes de tudo, os elementos do negócio jurídico. São estes que decidirão se o contrato será válido ou não. Neste caso, podemos observar 2 elementos que foram transpostos, sendo eles a forma prescrita ou não defesa em lei, relatando que sempre que a lei não indicar formalidades específicas na elaboração do contrato, ele poderá ser feito de maneira escrita ou não escrita. Como também sobre o objeto, precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Esse objeto, o conteúdo dos negócios, não pode contrariar o que diz a lei. Esse objeto também diz respeito a uma prestação, ou seja, um ato de dar, fazer ou não fazer algo. Além disso, o objeto precisa ser possível do ponto de vista físico-jurídico, pois o seu cumprimento precisa ser viável. O objeto é igualmente necessário, ou seja, ele deve ser certo ou pelo menos possível de escolha. Mediante tais fatos expostos e levando ainda em consideração o artigo 13 do Código Civil, proferindo que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, podemos arrazoar que esse contrato firmado entre as partes será inválido. E quais foram os meios jurídicos utilizados para alcançar tal decisão? Bom, os meios jurídicos utilizados foram uma análise minuciosa aos princípios, revolvendo os olhos para o ser humano e a sua dignidade. Devemos lembrar que estamos sujeitos apenas às limitações impostas pela lei, exclusivamente com o fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar. Também foram utilizados nessa análise os elementos do negócio jurídico para que ele seja considerado válido ou não. A excelentíssima juíza enxerga que, através da pena atribuída ao judeu, ele irá se retratar com a sociedade? A pena que atribuía ao judeu foi 8 meses de detenção e multa, com a multa sendo um pouco superior a 1/30 do salário mínimo vigente no tempo do fato. Ele irá cumprir a pena em regime aberto e acredito que conseguirá se retratar, visto que, embora tenha feito o que fez por razões de vingança, a situação não chegou a um extremo complexo, e ele possuía até mesmo razões justificáveis, embora estivessem erradas. Acredito que assim ele conseguirá se retratar com a sociedade, e caso não consiga pagar a multa no tempo determinado, sua detenção terá um leve aumento. Isso é tudo. Obrigada, excelentíssima juíza. E agora volto a palavra ao meu colega. Bom, e como hoje foi um dia bem corrido e em razão do julgamento, infelizmente teremos que finalizar por aqui. Mas a semana literária continua. Amanhã voltaremos com outro clássico. Aos nossos telespectadores, agradeço a presença de todos e um ótimo dia.